Não se coloque em luta contra Deus. Você vai perder. Muitas pessoas lutam contra Deus, mas todos os que lutam contra Deus perdem essa batalha. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Eu quero convidar você a ficar até o final dessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 34 a 42. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás, apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante. A ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. E olha o conselho de Gamaliel. Cuidado para não vos pôr em luta contra Deus. Cuidado para não vos pôr em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Cuidado, versículo 39. Cuidado para não vos pôr em luta contra Deus. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que discute com quem o formou. Deus formou você. Deus criou você. E agora a criatura quer brigar com o Criador? Ai daquele que discute com quem o formou. Vaso entre os vasilhames de terra. Acaso diz a argila ao oleiro: que fazes? Acaso diz a obra ao operário: és incompetente? Deus, você é incompetente. Deus, você não sabe o que está fazendo. Cuidado para você não se colocar em luta contra Deus. Amado irmão e amada irmã, aqui também entra quando você começa a brigar com Deus, não concordando com o que está acontecendo na sua vida. Então, será que pode a argila falar para o oleiro: o que é que fazes? Abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 21, versículo 30. Nem a sabedoria, nem a prudência, nem o conselho podem prevalecer contra o Senhor. Você não pode aconselhar a Deus. Quem sou eu para aconselhar a Deus? Quem sou eu para dizer o que Deus deve ou não deve fazer? Quem sou eu? Quem é você? Ele é todo-poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Ele é santo. Ele é justo. Eu sou pecador. Quem sou eu? Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 4 e 5. Aqui, um homem que lutou contra Deus, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava lutando contra Deus. Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. E Paulo caiu por terra. Nós sabemos disso. Não tem como brigar com Deus. Não tem como lutar com Deus. Você vai perder essa batalha. Paulo perdeu essa batalha. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 9, versículos 19 a 20. Tu me dirás, talvez, por que ele ainda se queixa? Quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Porventura, o vaso de barro diz ao oleiro: por que me fizeste assim?
E por fim, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Muita gente vai. O Cordeiro é Jesus. João Batista anuncia: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Veja, combaterão contra o Cordeiro. Muita gente vai combater contra o Cordeiro. Aqui nós estamos vendo Gamaliel aconselhando: não briguem com Deus, combaterão contra o Cordeiro. Então, em todas as fases da história, muita gente combateu contra Deus. Todos morreram, e Deus continua vivo. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aqueles que estão com ele são chamados os escolhidos ou os fiéis. Então não adianta brigar com Deus. Não. Cuidado para não vos pôr em luta contra Deus. Escreve aqui nos comentários: eu não quero lutar contra Deus. Eu não quero lutar contra Deus. Deus ama você. Não tem por que você lutar contra Ele. Agora, quem quiser lutar contra Ele, já sabe, será vencido. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande essa palavra para mais alguém.